Olá, doutores. Como eu prometi para vocês, me gravar um vídeo sobre o meu desligamento do doutorado, né? Gravei o primeiro vídeo, só que tava ficando muito longo, mas aqui eu vou tentar dar uma resumida, né? Primeiro, eu acho que a questão de eu ter já ingressado no mestrado logo depois da graduação influenciou um pouco, né? Eu não tive um tempo de descanso, então eu saí de um estágio bastante puxado, já entrei no mestrado. E para quem está no mestrado sabe que tem aquele choque inicial, né? Principalmente em relação às disciplinas. Então, a forma como você estuda na graduação é totalmente diferente do que você vai estudar na pós-graduação, né? Então, eu acho que a questão pelo menos no meu programa, eles meio que exigiam muito da memorização da gente. Então, eu tinha uma certa facilidade realmente para memorizar, eu tenho uma facilidade de memorização, porém, eu precisava de muitas horas, muitos dias de estudo para memorizar, por exemplo, para uma prova. Então, às vezes, eu ficava dias e dias, virava à noite, às vezes acordava de madrugada para continuar estudando. Então, assim, eu acho que tudo começou por conta do mestrado, né? Então, eu tive crises de pânico, comecei a ter crise de pânico em semana de prova. Eu tive uma crise de pânico durante a prova do TOEFL, ou seja, uma coisa já extra, né, pós-graduação, fui fazer uma prova do TOEFL e eu tive uma crise de pânico, uma crise de ansiedade, perdão, uma crise de ansiedade durante a prova. Então, não consegui fazer a prova, é uma prova que custou para mim R$ 800. Não consegui fazer a prova. Então, essa questão da memorização, da exigência de que você tem que decorar todos os detalhes e que as provas são corrigidas por comparação. Então, requer que você memorize muito mais informação para que você obtenha uma nota superior, né? Então, eu acho que esse tipo de avaliação é bastante prejudicial para os estudantes de pós-graduação. E aí, no mestrado também tive um episódio de querer desistir, né? Eu falo que minha orientadora ela conversou comigo e eu não desisti. Mas aí aconteceu que logo depois do mestrado eu já ingressei no doutorado. Então eu acho que foi uma falha minha, né? Eu acho que eu deveria ter dado uma pausa realmente para descansar. Ou talvez não, ou talvez se eu tivesse dado a pausa ia dar no mesmo. Enfim, mas aí tudo piorou. Desde que eu comecei o doutorado agora no começo do ano, eu estava no limite do meu cérebro. Eu não conseguia mais estudar. Eu tinha crise de choro, às vezes passava o dia chorando, não queria levantar da cama, né? Começou os indícios mesmo da depressão, né? Tive uns problemas de ordem pessoal também, né? Na minha família, algumas perdas, então também foi bastante difícil, mas tudo era desencadeado em torno da pós-graduação. Eu não tinha mais vontade de ir, não tinha mais vontade de assistir aula. As coisas que eu gostava de fazer eu já não via mais nenhum sentido, não via mais graça. Então, tudo começou a realmente ficar crítico, né? Ao ponto de eu começar a ter outros pensamentos de questão suicida mesmo, assim, em relação à pós-graduação. Mas, assim, como o assunto aqui é a questão do meu desligamento, se alguns de vocês já passaram por isso na cabeça, já pensaram em desistir. Eu acho que é uma coisa que deve ser muito conversada, principalmente com seus familiares. Minha família não se opôs de jeito nenhum. Eu acho que eles já perceberam realmente que eu estava bastante doente, que a pós-graduação estava piorando tudo, né? Minha saúde mental estava muito ruim. Então, eles me deram total apoio e esse apoio é importante, bastante importante, porque eles estão com você 24 horas, eles sabem da sua realidade, eles sabem quem você é. Então, eles viam que não era como a gente diz, um fogo de palha, era uma questão muito séria e que eu precisava desse tempo para me cuidar. Então, aí eu dei entrada no processo mesmo. Primeiro, eu fui ao psiquiatra, né, com laudo. Então, é importante que se você está passando pelo mesmo problema e não quer ter problemas com o órgão de fomento, seja ele a CAPES ou CNPq, é importante que você faça tudo certinho. Então, eu dei entrada, eu fui ao psiquiatra, ele me deu um laudo médico solicitando meu desligamento da pós-graduação, para que você não tenha que restituir as bolsas, né? Então, é bastante importante isso, que você, pelas normas da CAPES, por exemplo, eles dizem que se você alegar um motivo de força maior, né, seja doença, qualquer coisa do gênero, vocês têm o direito de desistir sem precisar restituir as bolsas, né, que foram pagas. Então, eu dei entrada
na universidade, né? Então, a universidade ela já estava ciente do meu problema de saúde. E aí, é importante que vocês chequem isso, né, na Pró-Reitoria de Pós-Graduação, para que seja feito realmente, para que esteja lá no seu processo que foi por motivo de força maior. É importante que isso seja colocado no processo de vocês, e é importante que vocês tenham cópia de tudo, vocês tenham cópia do processo, vocês corram atrás realmente, porque assim, a situação atual do país, muitas pessoas dizem assim, ah não, Gabi, tem problema não, ninguém precisou restituir, eu conheço fulano que desistiu da bolsa, não precisou restituir, blá, 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 blá. Mas ninguém sabe o dia da manhã. Eu fui bolsista do Ciências Sem Fronteiras, e depois de 1 ano e meio, a CAPES veio atrás de mim, atrás de documentos para que comprovassem coisas X. Então, ninguém sabe o dia da manhã. Pode ser que daqui a 1 ano a CAPES venha atrás de você querendo que você comprove por que você desistiu. Se foi só desligamento, só desistência, que você restitua a eles todas as bolsas pagas. Então, eu queria ter realmente certeza de que foi colocado isso como motivo de força maior, né? Com o meu CID, com o CID tudo direitinho, com o nome, o CRM do psiquiatra, tudo. Então, é importante que vocês façam tudo conforme as normas, beleza? Então, se vocês tiverem alguma dúvida sobre como foi esse processo mais, né, esmiuçadamente mais específico, coisas mais específicas, é só entrar em contato comigo. Ou solicitar que eu faça mais vídeos sobre esse processo de desligamento, beleza? Falou, galera. Obrigado aí.